a partir das 9h30 da noite. Agora o jogo de volta. Na primeira partida, o time do Corinthians conseguiu uma boa vantagem na Arena Corintiana em Itaquera, vitória por 2-0. Uma dúvida que tem no time do Corinthians hoje é com relação ao zagueiro que estará ao lado do Balbuena. Mas assim que o Carille definir quem é que vai estar ao lado do Balbuena, a gente vai te informar aqui na programação Fortes Esportes. O time do Corinthians vem de 12 partidas de invencibilidade, é o atual campeão paulista e tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo em São Paulo. A Laú é vice-líder do campeonato chileno, vem de uma conquista já da Copa Sul-Americana em 2011 e vai com força total tentando a classificação em Santiago, no Chile. Então esse é o jogo e o convite para você acompanhar com a gente aqui no Fortes Esportes a partir das 9h30 da noite, Universidade Chile e Corinthians pela Sul-Americana, ao vivo. Estaremos juntos. Até lá, pessoal. Valeu, Nivaldo Prieto, um baita de um convite, é hoje, hein? 9h15 da noite, Universidade Chile e Corinthians. A equipe do Fox Sports, o Fernando Caetano, está na cola do Timão. Daqui a pouquinho o Pinta aqui no Bom Dia Fox com todas as informações, já que o Timão tem alguns desfalques na zaga. Mas, Rodrigo Bueno, do Corinthians a gente fala daqui a pouquinho. E esse Universidade Chile, que vem muito bem no seu campeonato estadual, é vice-líder. O que esse time pretende aprontar para cima do Corinthians? O que você espera da postura dele, já que perdeu no primeiro jogo por 2-0? É um time muito perigoso. Historicamente é um time muito forte, é um dos 3 grandes do Chile. Tem jogadores experientes, o Corinthians conhece muito bem o goleiro, o Johnny Herrera, Superboy. Ele impediu uma derrota maior aqui, porque ele fez boas defesas, inclusive no lance do gol. Ele é um goleiro muito plástico, elástico. É um xerife, né, um líder da equipe. Tem outros jogadores experientes, Beceju, jogadores com passagem pela seleção chilena. Lorenzetti, que é um grande armador, baixinho, habilidoso. Muitos clubes brasileiros tentaram contratar o do Lorenzetti. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Chile, né? Tem muitos jogadores, inclusive argentinos, que passam pelo futebol chileno. O futebol brasileiro não percebe na Argentina, vai perceber no Chile. Montilho, Conca. Muitos caras passam pelo Chile, fazem sucesso e depois vêm pro futebol brasileiro. Então é um time, não é mais aquele time que ganhou a Copa Sul-Americana com o São Paulo no comando, que tinha o Vargas na frente, mas mantém algumas características. Um time com velocidade, que gosta da posse de bola, então certamente vai atacar o Corinthians. Já fez isso, inclusive, em Itaquera, né? Colocou em dificuldade o Corinthians achou um bom resultado, fez um bom planejamento tático, um bom sistema defensivo e vai precisar. Eu estou dizendo que o Corinthians desse ano está resgatando o velho Corinthians de outrora, que era um time que gostava de sofrer, né? Mesmo quando o pessoal apontava como terceira, quarta força em São Paulo, o Corinthians, com times razoavelmente limitados, ganhava títulos, incomodava os adversários. Hoje vai ser sofrido. Como o corintiano das antigas gosta, vai ser com emoção. Vai ser com emoção. Legal, eu estava vendo ali na hashtag quando você falava, Rodrigo, o Alessandro Guerra já puxou aqui o Vai Corinthians, hein? Quarta-feira o bicho vai pegar aqui no Fox Sports. Você já viu aí que a narração será do Nivaldo Prieto. Olha, o Prieto que acabou de falar, né? Sobre uma indefinição na zaga do Timão. Mas o Corinthians já fez o reconhecimento do gramado lá no Estádio Nacional e esboçou o time, né? E o Fernando Caetano acompanhou, né, Lívia? A gente aproveita então para resolver essa interrogação na zaga do Corinthians. Quem é que desfalca o time e quem o técnico Carille improvisa nessa situação? Vamos lá. O histórico Estádio Nacional em Santiago, onde o Brasil conquistou o segundo título mundial em 62, será palco do jogo entre Universidade do Chile e Corinthians pela Copa Sul-Americana. Na véspera dessa decisão, o Timão realizou o último treino de reconhecimento do gramado. Como venceu a primeira partida por 2-0 em São Paulo, o Corinthians se classifica, mesmo com derrota por 1 gol de diferença. Apesar da boa vantagem, é preciso muito cuidado com os chilenos. A equipe está acostumada, né, a enfrentar isso lá no Brasil. Com os clássicos, já tem jogadores experientes e que passam uma tranquilidade maior para os jogadores mais jovens. O técnico Fábio Carille tem 2 desfalques importantes. O lateral direito Fagner está suspenso e o zagueiro Pablo, com sinusite, foi vetado pelo departamento médico. O Pablo já foi para o último jogo no domingo, não nas suas condições melhores, não estava nas suas melhores condições. Piorou na segunda, né, não se sentiu bem. E a gente achou melhor deixá-lo em São Paulo para que ele recuperasse bem.
Léo Príncipe entra na lateral direita e Pedro Henrique formará dupla de zaga com Balbuena. Os meias Gabriel e Rodriguinho, que cumpriram suspensão na final do Campeonato Paulista, retornam ao Corinthians, que chega motivado e embalado depois da conquista do título estadual no último domingo em cima da Ponte Preta. É um campeonato ainda que o Corinthians não conquistou, né? Estamos levando muito a sério, como todas as competições. Esperamos fazer um bom jogo aqui e sair classificado. Agora a gente percebe, né, Rodrigo? O Corinthians com uma outra postura depois do que aconteceu no final de semana, né? O Corinthians vai ao Chile, campeão paulista. O Carille, que antes era aquela aposta, agora não. Agora é o treinador com o título de campeão paulista. Isso tudo ajuda muito nessa atmosfera para jogar fora de casa, né? O time ganhou uma casca. Você vê, o Corinthians no começo tinha uma certa dúvida como é que ele vai se comportar quando enfrentar adversários importantes. Ele passou por cima de todos os clássicos, passou por cima de todos os rivais, jogou muito bem. E esse é um clássico sul-americano, esse é um jogo de time grande. Quando saiu o sorteio da Copa Sul-Americana, a gente olhou todos os confrontos, qual que é o jogo mais bacana? Confronto de camisa, de torcida pesada, é esse. E o Corinthians agora vai jogar fora de casa, não é fácil, vai enfrentar um alçapão, um caldeirão, uma torcida maluca, um time muito motivado, inclusive com aquela história da revanche, mas o Corinthians sereno, seguro, mesmo com problemas na defesa. Exatamente, o que perde o Corinthians com a ausência do Pablo e do Fagner? Olha, eu acho que perde muito mais com a ausência do Pablo. O Pablo foi o grande achado. Se você pegar no elenco do time, o Jô já tinha passagem pelo Corinthians, a gente sabia mais ou menos o que o Jô poderia fazer, e superou. Agora o Pablo foi um zagueiro que entrou como uma luva nesse time do Corinthians. É um dos principais jogadores do time facilmente. O Fagner, o Léo Príncipe já está um pouco mais acostumado a substituí-lo, lateral, dá para você tentar compor ali, não comprometer tanto. Agora o Pablo vai fazer uma falta muito grande, jogo aéreo, até porque o Corinthians vai ser muito pressionado e a defesa vai ter que dar uma resposta positiva. Você sabe o que eu lembro, Rodrigo? Lá em 2010, eu trabalhava na pré-temporada do Grêmio em Bento Gonçalves e o Grêmio contratou o Pablo. O Pablo estava vindo do Figueirense, se eu não me engano. Magrinho, franzino, e aí acabou não tendo muitas oportunidades no Grêmio, e aí foi negociado, rodou no futebol do Nordeste, se eu não me engano, e depois foi para a Europa. Eu me impressionei com o ganho físico do jogador, né? Como modificou a estrutura do jogador, e isso tem ajudado muito no desempenho dele, né? É aquele zagueiro que impressiona, o atacante fica incomodado, né? Porque ele marca perto, tira espaço, bem por cima, bem por baixo, e a dupla que ele fez com o Balbuena é sensacional. A gente não tem um termo no Brasil quando um time passa um jogo sem tomar gol. Na Inglaterra fala-se clean sheets. Né? Eles contam isso, no exterior contam. Quantos clean sheets tem um time, quantas partidas ficou sem tomar gol. A dupla Balbuena e Pablo são 15 clean sheets praticamente na temporada. É raro o Corinthians tomar um gol sequer quando a dupla tá em Balbuena e Pablo. Corinthians, que sempre foi referência de uma boa defesa, né? Vamos aguardar o que vem pela frente aí no jogo de hoje. Agora, você que está em casa ligado no Bom Dia Fox, você se lembra daquela confusão entre os torcedores da Universidade de Chile e da Polícia Militar de São Paulo? A confusão que aconteceu na primeira partida entre as duas equipes lá em Itaquera? Pois é, essa confusão gerou uma punição ao clube. A Conmebol decidiu que nenhum torcedor do clube chileno vai poder entrar no estádio nos próximos 3 jogos que o clube fizer fora de casa. Além de jogar como visitante sem torcida, a Universidade do Chile vai ter que pagar uma multa de $80 mil, aproximadamente R$250 mil. Na briga, os torcedores do time chileno entraram em confronto com a polícia de São Paulo antes do jogo e durante o intervalo. Cadeiras da Arena Corinthians foram quebradas e o prejuízo foi de R$70 mil. 24 chilenos ficaram presos por pouco mais de uma semana. Tá aí, né? Tá aí o que aconteceu lá no Chile. Infelizmente, né? Essas cenas lamentáveis. Agora sobrou pro clube, que vai ter essa punição aí, 3 jogos jogando fora de casa como visitante, sem a presença de seu torcedor, e realmente temos que pagar uma multa pesada, né? Que fique de exemplo, que fique de referência para que cenas como essas
não se repitam daqui para frente, né? Pelo menos a esperança, né, Lívia? Assustou, né? E o Rodrigo Bueno estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, falando sobre essa tradição, se é que a gente pode colocar assim de uma forma negativa, da torcida chilena, né, o Rodrigo? O Chile tem uma história muito combativa, né? Um povo que é acostumado a fazer muita manifestação, né? Muito contestador, né? O chileno, o que tem um lado muito bom, né? Não deixa o governo em paz, assim, eles protestam, se rebelam muito. E especialmente os times que são ligados com universidades, a gente tem a Universidade Católica, que é grande, a Universidade de Chile, que é uma torcida muito aguerrida, né? É uma galera um pouco mais jovem, muito apimentada, fervorosa. Né? Então eles são muito combativos, estão acostumados muitas vezes a ter confronto, choque com a polícia em protestos por questões sociais, e isso também passa um pouco por futebol. Então hoje, se o Corinthians estiver ganhando por 2-0, 3-0, pode ter certeza, a torcida da U vai estar cantando, empurrando o time, eles são doentes, assim, essa é a parte boa, né? Que não abandonam o time, eles estão pro que deve Muito bem, olha aqui, ó, você falou lá no início, né, adversário do Corinthians essa noite, a Universidade de Chile, vem crescendo no campeonato chileno, não começou bem não, viu, Leda? A arrancada começou, olha, a partir ali da 4ª, 5ª rodada, a gente tem acompanhado muito isso aí aqui na programação do Fox Sports, mas agora embalou e vem de resultado importante, né? Embalou com gosto, viu, o Calheiros? Fez 4 pra cima do Cobressal. Jogo que aconteceu agora no final de semana. E a gente acompanha na tela os gols. O Espinosa abriu o placar 1-0 para a Universidade Católica. Olha o perigo da esquerda, ó, que o Rodrigo falava. O Jean Bocejua, ele começa a jogada, toca na área, corre para receber e finaliza, faz o segundo. E aí a gente já vai acompanhar agora o terceiro gol do Matias Rodrigues, um gol de cabeça, bola aérea, né? E aí no segundo tempo, ó, o Moraliaga fazendo o 4º na goleada do Cobressal. O Corinthians conhece bem também, foi adversário do time recentemente em Libertadores, né? Jogando lá no deserto, aquela história da turma do Cobre, né? Um estádio que vai terminar. O Marlone fez aquele gol, né? O gol Puskas foi no Cobressal, né? Rodrigo Bueno, acompanhando, os jornais locais dizem que a Universidade de Chile está mais preocupada com o campeonato deles, com o campeonato chileno. Você acha que o Corinthians pode cair nessa de, não, o time não tá tão preocupado, é vice-líder, já perdeu de 2-0, pode vir uma surpresa aí? Acho que surpresa não, cara. Ele sabe a dureza, a pedreira que ele vai ter pela frente. Tá achando que vai chegar lá e ter molezinha? Não vai ter não, ao contrário, vai ser um time muito veloz, incisivo. Talvez seja um adversário ideal pro Corinthians. Porque o Corinthians, por exemplo, nos clássicos em São Paulo se deu bem jogando de uma forma reativa. O time tem uma defesa muito forte e sai na boa no contra-ataque. Deve ser esse tipo de jogo no Chile, com a U pressionando, tendo posse de bola e dando o campo para o Corinthians contra-atacar. Então, em tese, até pela vantagem que tem o time do Carille, a proposta de jogo é boa. Matias Rodrigues é muito bom jogador, defensor versátil. Os caras de defesa da U se movimentam, vão pra frente, é um time muito dinâmico. Ainda bebe muito na fonte do Sampaoli. Ele deixou um legado ali. Aliás, o Bielsa, a passagem dele pelo Chile, transformou um pouco os times chilenos. São times que são ousados, abusados, atrevidos. Vai ser um jogo bem bacana. A fonte do Sampaoli, a fonte que o Sampaoli deixou por lá é Malbec, Cabernet Sauvignon? Eu gosto do Casileiro del Diablo. Você conhece bem, o especialista. Conheço bem. Você viu ali, né, agora há pouco ali a classificação do Campeonato Chileno, tá boa ali a disputa pela liderança Colo-Colo e Universidade de Chile, hein? Que, olha, são as principais forças hoje do futebol chileno, além do Depósito Iquique. Olha como é que cresce o Iquique. Lá no Chile, o Iquique tá no grupo do Grêmio, na Libertadores. E ali equipes conhecidas, né, Lívia? União Espanhola, o Audax italiano, o Higgins. Olha, todo mundo embolado ali com 21 que, pontos. Por sinal, é o próximo adversário do Universidade de Chile. Olha aí, ó. Que é o sexto. Ou seja, se a Universidade de Chile vencer, assume a liderança, por isso da preocupação com o campeonato estadual. Nós vamos falar mais sobre o Corinthians ainda, a Universidade de Chile, aqui no Bom Dia Fox, só que ontem teve bola rolando e a Ponte Preta, Luciano Calheiros, conseguiu segurar o empate contra o Gimnasia La Plata.